Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje nós vamos ter uma história muito legal que eu tenho certeza que vai inspirar muito vocês. E eu vou pedir para vocês, é claro, se inscreverem no canal, deixarem os comentários, curtir os nossos episódios e, mais do que nunca, compartilhar o nosso projeto. Bem, nada melhor do que o próprio convidado se apresentar para nós. Então, eu vou pedir para o Oswaldo se apresentar para todos nós. Boa noite, sou Oswaldo. Sou umbandista agora, né? Já fui espírita, já fui católico, sou solteiro, sou biólogo, sou farmacêutico. Que mais? Sou professor de Química e Biologia, Ciências e Matemática. E estamos aí para bater esse papo. Legal. Bom, primeiro nós somos amigos de profissão, né? Professor, e eu acho que a sua área, eu sou da área de humanas, né? A minha área é humanas, mas eu vou até iniciar aqui o programa, nosso papo, dizendo que a educação tem que ser valorizada nesse país e o profissional da educação, para muitos, é a última esperança ali na frente, né, daquele indivíduo, daquele adolescente, daquela criança. Então a gente precisa valorizar mais esse profissional, porque Com certeza. é possível o país mudar e melhorar se a gente tiver, de fato, uma mudança sensível na educação. E professor não é inimigo, né? Porque algumas pessoas encaram o professor como inimigo dos pais, inimigo dos alunos, mas não. Nós somos aqueles que de verdade nós queremos o bem dos alunos, das famílias, e é isso que a gente deseja. Mas enfim, foi só uma observação, tendo em vista que... Só completar, Marcelo, o que eu vejo também, o que está faltando muito hoje em dia é a atuação dos pais. Sim, sim. Família, né? Família, né? Pai, mãe, seja o educador que estiver ali responsável pela criança, pelo adolescente principalmente, ser mais atuante na vida dessa criança, desse jovem, né? Hoje eu pergunto para meus alunos, seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, olha seu caderno? Não, professor. Então, o pai e a mãe tem que estar preocupado, sim. Chegou da escola, uma dica, tá, gente? Pergunta, filho, o que o professor deu? Deixa eu ver seu caderno. Que tem aluno que não faz nada em sala de aula, né? A gente acaba, hoje a gente vê muita terceirização dos filhos e um abandono, né, literal, aí, intelectual, afetivo, e a gente tem que ser presente, né? Tem que estar acompanhando, tem que estar olhando, tem que estar ao lado o tempo todo, né? Acho que isso é fundamental. Então, essa mensagem inicial do programa hoje, eu acho que vale muito para todos nós enquanto sociedade, né? Sim. Bem, Oswaldo, falando sobre espiritualidade, você, na sua infância, você já tinha uma ligação, como você coloca, que é umbandista, já era essa ligação espiritual ou não? Você começa a sua caminhada em outro lugar? Eu vou começar a falar desde quando eu era criança, uns 12, 10 anos, por aí. Eu era meio que assim, obrigado a ir na missa com a minha mãe. Todo domingo, minha mãe é super católica, e todo domingo eu tinha que ir na missa com ela. E aquilo ali para mim era meio robótico, né? Eu não tinha um porquê estar ali. Não fazia sentido para mim. Era mecânico, né? Uma coisa bem mecânica, era mais companhia para minha mãe mesmo. E aí o tempo foi passando, eu fui ficando, entrei na faculdade, onde eu conheci eu tinha um professor de botânica, o Agnaldo. Eu fiz minha primeira faculdade foi ali na Integradas de Guarulhos, eu fiz biologia lá, foi onde eu conheci ele. Comecei a ter aula com ele de botânica e ele começou a me falar do espiritismo. Por que ele começou a me falar do espiritismo? Eu peguei uma amizade bem bacana com ele, que foi assim, fora
não foi só professor e aluno, foi Aguinaldo e Oswaldo. Foi onde ele começou a me falar. Por que ele começou a me falar? Porque eu tinha muitos tabus na minha cabeça, devido à minha condição sexual. Eu sou homossexual e devido a isso eu tinha muitos tabus na minha cabeça. Porque aconteceu isso comigo. Eu tenho tenho 5 irmãos, todos são héteros, e porque justamente comigo isso? Deus vai me castigar. Então, para mim, eu tinha um Deus punidor, punitivo, né? Que castigava, que quando eu morresse eu ia para o inferno queimar, né? O que os evangélicos pregam, né? Eu tinha muito isso, esse medo. Até o colega que estava aqui falando e remeteu muito isso na minha cabeça. Foi onde ele começou a me apresentar, falar do espiritismo. E na minha sala tinha uma amiga, Adriana, que ela falou assim: Oswaldo, vamos comigo lá no centro, FEPEC, que fica aqui na Vila Augusta, na Salvador Gaeta. Por sinal, uma casa muito bacana, muito boa, super recomendo. E eu fui lá assistir uma palestra. E daí para frente eu comecei a ir toda segunda-feira, ir lá assistir a palestra. Comecei a ler livros espíritas, na época da Zíbia Gasparetto, de romance. E com o tempo eu percebi que o romance estava ficando pouco para mim. Eu queria conhecer mais, eu queria conhecimentos técnicos. Foi onde eu comecei a fazer cursos na casa, no FEPEC. Para entender a doutrina. Isso, em conhecer a doutrina, né? A profundidade dela, né? Foi onde eu comecei a ler fazer cursos na casa, que são os 5 livros da doutrina espírita, né? E aí foi onde eu comecei a me aceitar. Isso eu já estava com o quê? Com 28 anos. Foi onde eu comecei a estudar e aí é onde eu comecei a me aceitar. E tirar a famosa culpa que o amigo estava falando, né? Daqui das minhas costas, né? Porque é uma coisa que eu não... O pessoal fala, qual a sua opção? Não é opção, é condição. Sim. Eu não pedi, né? Quando eu soube que era um prazer, meu prazer era um prazer diferenciado, né? E eu sou culpado disso? Por que que Deus vai me castigar disso? Aí eu começava a fazer as perguntas. Um pai castiga o filho? Você como pai castiga o filho? Não. Não? Então, Deus, você acha que ele vai castigar nós? Não, porque eu também creio num Deus misericordioso. Eu nunca acreditei nesse Deus que pune. Né? E sempre foi minha visão, assim. Inclusive, na minha infância, um pouco contraditória com a minha formação inicial. Né? Que também era a ideia muito pesada do pecado. Né? Tudo era pecado. Sim. E eu não ia conseguir entender porque não é isso que Cristo deixou. Né? Não é esse o grande ensinamento que nós temos, principalmente no Novo Testamento. Então, eu nunca consegui ter essa visão de um Deus que pune. Né? E como um pai, que também sou, né, nesse mundo físico, eu sempre quis educar, né, mas não pelo viés da punição, mas pelo exemplo. Né? Eu acho que, pelo menos é a minha convicção, né? Isso para tudo. Eu acho que não há melhor forma de educar do que o exemplo, né, como ser humano. Né? Então, esse é a forma que eu encaro, vejo, sinto Deus, né, para mim. Sim. Né? Então, foi aí com esses estudos que eu comecei a ver que não existe esse Deus punitivo, existe um Deus amoroso, aonde ele fez o quê? Ele criou as 5 leis universais que regem o mundo, né? Inclusive as pessoas têm mania de falar assim, Deus quis assim. Como assim Deus quis assim? Ainda mais que são coisas terrenas muitas vezes, né? Sim, não tem nada a ver. O povo, a sociedade tem esse costume de colocar a culpa em Deus. E Deus não tem nada a ver com o peixe, né? Isso nosso comportamento perante a sociedade, perante as pessoas, né? É isso que
que coloca em conta, que ele vê a nossa religiosidade. Qual a diferença de religiosidade e religião? Sim. O que é? Uma religião, o que é uma religião e religiosidade. E é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Quando a fé começa a ser institucionalizada, cai na questão que você está dizendo, né? Ela começa a ficar mecânica muitas vezes. Sim. E aí você perde a profundidade da própria do ser espiritualista, de ter uma visão ampla, holística das coisas, né? Que é o que muito programa prega, que é a ideia do universalismo, do ecumenismo, que é a forma que a gente tem que entender, né? Não dá para ser essa radicalidade que a gente anda vendo, infelizmente, posta na sociedade hoje que a gente está vivendo, né? Sim. Então, voltando lá atrás um pouquinho, Marcelo, eu não culpo minha mãe hoje, claro, de forma alguma, porque a mãe, ela estava fazendo um bem para mim, né? Mas aí, com o passar do tempo, quando eu comecei a falar para ela que eu estava frequentando um centro espírita, ela, mas como você está frequentando mexer com o espírito, mexer com o diabo? Com essas coisas, né? Com essas coisas, né? Isso Deus não vai se agradar. Mas eu falei, aí eu comecei a questionar ela, mas mãe, o que é Deus para mãe? Deus é esse Deus punitivo que vai maltratar um filho dele, Sim. né? Não. Aí eu comecei a falar para ela o que é o espiritismo, né? A lei do amor, a lei da causa e efeito, o que nós fazemos, nós vamos pagar, né? Pagar, que eu falo, não é... Deixa eu explicar de outra forma. É meio como a semeadura, né? Sim. A lei da semeadura. Sim. Tipo, eu matei. Lá na frente eu vou ser assassinado? Pode ser que não. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas eu vou pagar por ter tirado matado aquele espírito? Vou pagar. Mas quem vai me cobrar isso? A minha própria consciência. O pessoal fala do inferno, né? Existe o inferno? Para você existe, Marcelo, um local determinado lá, inferno? Não. Não? O que é o inferno para você? Eu acho que o inferno é algo, primeiro, que é uma construção medieval, né? O conceito em si é um conceito construído com interesses de controle social também, e a gente sabe que isso é para legitimar uma estrutura de poder, que no caso era a igreja, né? Mas o inferno, eu acho que é um estado de consciência que, por vezes, nós mesmos produzimos em nossas vidas e, infelizmente, o ser humano, o indivíduo, ele tem condições de transformar o meio e a vida de outras pessoas nessa condição. Que, na verdade, o inferno, se a gente for traduzir, é uma condição de sofrimento que você produz ao outro, é uma condição de abuso, de violência, seja ela qual for. Então, acho que o inferno, ele é tão presente em nossas vidas do que a gente imagina, né? E não precisa morrer para ir para o inferno. A gente vive isso em vida, né? E aí também eu acho que cai muito no mundo das escolhas, porque que tipo de vida eu escolho viver, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas nesse mundo que produzem infernos na vida dos outros, pequena ou grande proporção, né? A gente tem exemplos históricos disso, que um homem produziu infernos, né? De grande proporção, haja vista a Segunda Guerra Mundial, que foi tudo aquilo. Sim. E tem pessoas que individualmente produzem isso dentro da família. Sim. Né? Mas a gente joga esse inferno muito distante, né? Sim. Você respondeu muito bem o que eu vou falar, né? O inferno é o meu estado de consciência, né? Se hoje eu estou nervoso, eu estou aflito, se eu estou com raiva de alguém, eu estou o quê? No meu inferno.
né? E eu não preciso morrer para estar no inferno. Eu posso estar no inferno aqui encarnado, Sim. né? E muitas pessoas hoje, nesse mundão aí afora de tanta violência, estão no quê? No inferno, Sim. né? E como também nós podemos estar no quê? No nosso céu. Sim. Tudo vai depender do quê? Do nosso pensamento, da nossa conduta, Sim. né? Conduta essa comigo mesmo e com o meu próximo. Claro. É o que Deus, aí que o nosso amigo também falou, né? O primeiro mandamento, né? Sim. Amar-te como Amar ao amar próximo. primeiro, né? Como Isso. que eu vou amar o meu próximo se eu não me amo, Sim, né? sim. Primeiro eu tenho que me amar para depois eu amar o outro, Sim. né? E as pessoas esquecem disso, né? Então, o inferno. O inferno, muitas vezes, eu acordo de mau humor, eu estou no meu inferno. E ao contrário, eu estou bem, eu faço bem, eu tenho pensamentos positivos, eu vibro por uma pessoa, eu faço uma prece por uma pessoa, eu estou o quê? No meu céu, né? Meu coração está em paz, a minha mente não está fervilhando, minha mente está calma, está Sim. tranquila. E como que eu chego a esse estado? Como nós podemos chegar a esse estado de céu? Sim. E tem uma questão, Oswaldo, que eu acho também. Eu acredito muito na questão das energias, como a palavra, né? Ela tem uma energia, então as pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo o vídeo, elas estão sentindo alguma coisa, né? Porque a nossa fala, a nossa intencionalidade mental está produzindo uma energia. E quando eu tenho pensamentos positivos, pensamentos de construção e não de destruição, as pessoas recebem isso, né? Como Sim, você bem falou, eu acordei, né? Eu não sou obrigado a estar bem-humorado todo dia, mas eu acordei. Eu posso até não estar tão bem-humorado, mas se eu tenho boas intenções, que não tem a ver lá com o meu humor, né? Mas tem a ver com aquilo que eu desejo para você, para o outro, para as pessoas que a gente trabalha, o nosso convívio social, isso já é um passo importante para você ser importante nesse mundo, sim, né? Então eu acho que não é a religião específica que determina isso, não é uma instituição, mas é você, sim. né? Nós não dependemos de religião para estar nesse estado, né? É você com você. Né? A gente falou da energia do pensamento. O Sim, que é o pensamento? Pensamento é uma energia. sim, Se eu olho para você, mentalizo coisas boas para você, você vai sentir isso. sim, E se você, mas também vai depender do quê? Do seu grau de vibração. sim. Aí vai cair muito também no espiritismo, né? Muitos que vão estar assistindo, que não são espíritas, né? Pode não acreditar. Ok, né? A gente tem que respeitar, Sim, né? Mas eu acredito muito nisso, no poder do pensamento, né? sim, O que é uma oração? Quando você está orando por alguém, você está pedindo por alguém, você está emanando o que para essa pessoa? sim, Desejos, pensamentos, que ela fique boa, que ela fique em paz, que ela fique tranquila, né? sim, E para essa pessoa sentir essa sua oração, essa sua energia que você mandou para ela tem que estar o quê? ela tem que estar conectada, né? O estado vibracional dela tem que estar de igual para igual, Sim, né? Porque senão a minha energia positiva está aqui, a energia dessa pessoa está aqui. Então ela não vai sentir, né? sim, Mas então a minha prece vai ser em vão? Não. não. Mas talvez não tão potente se a pessoa tivesse aberta para receber, né? Sim. Por que não vai ser em vão, ô Marcelo? Porque todos nós temos o quê? Nosso anjo protetor, um espírito protetor do nosso lado. Você tem o seu, eu tenho o meu, a Ana. Ana, A Ana tem o dela, o Leonardo tem o dele,
Então, todos nós que temos um anjo protetor, um espírito protetor. O que esse espírito vai fazer? Ele vai pegar, captar essa energia e como ele vai estar mais próximo dessa pessoa, ele vai manipular essa energia ao lado dessa pessoa, onde ela vai sentir no momento mais calmo dela, essa pessoa vai sentir. Então, nunca a nossa prece vai em vão, de forma alguma. Quando a gente faz com uma boa intenção de ajudar, nunca essa prece é em vão. Sim, isso eu tenho certeza também, eu creio nisso, né, e isso é universal, porque você pega a oração, o rezar, é um mantra, né? Você está fazendo ali um mantra, repetindo aquilo, e aquilo vai produzindo uma onda, né? Como se fosse uma onda, e isso chega na pessoa, ou nas pessoas, né? Porque e o mundo precisa disso, né? Eu acho que, de regra geral, independente da gente focar isso para uma pessoa, mas o mundo precisa de cura, né? As pessoas estão doentes, né? Hoje todo mundo está, de alguma maneira, afetado por esse mundo complexo, doente, tão rápido, né? Tão dinâmico. O celular, que é uma bomba também, tem um lado positivo, mas a gente sabe o quanto ele vem hipnotizando as pessoas de todas as idades, não é só o jovem, a criança, não, todas as idades. Então a gente precisa de cura, acho que quase todos os dias, na verdade, né? Até da ignorância. A gente precisa de cura da ignorância, né? Para poder ter discernimento, acho que diante do mundo, da sociedade e de coisas injustas que a gente vê todos os dias, né? Sim. Agora, na Umbanda, você teve seu período no kardecismo, né? Foi... Aí eu comecei a fazer meus cursos, fui trabalhador dessa casa durante um bom tempo, uns 15, 17 anos. Tempo, né? Sim. Comecei a dar passe, trabalhar na mesa de desobsessão. E eu percebi que aquilo ali já estava também meio que... Estava faltando algo. Eu queria mais. Foi aonde tudo por apresentar e nada por acaso, né? O acaso não existe. Uma amiga que trabalha comigo, a Carla, me convidou para ir nessa casa onde eu estou frequentando hoje. Tenda espiritualista, Caboclo Sete Flecha e Pai Benedito. Quem quiser acessar aí no Instagram, Tenda Umbandista, Caboclo Sete Flecha e Pai Benedito. É em Guarulhos? No Carrão. No Carrão, bem perto do metrô Carrão, na rua Genoveva, número 58, Chácara, Califórnia. Lá tem gira todo sábado, tem trabalho de cura a cada 15 dias. É um trabalho bem bonito, é uma casa muito séria. Quem for na intenção de fazer algum trabalho lá, isso de amarrar alguém e tal, essas coisas lá não existem. Né? Então a Carla me convidou para ir lá assistir uma gira, onde eu fui, gostei e comecei a frequentar paralelamente ao espiritismo. Eu continuei no espiritismo, lá no FEPEC. E aí, com o tempo, cada vez mais eu me inteirando com a casa, foi onde eu deixei de frequentar o FEPEC para começar a fazer o curso de desenvolvimento mediúnico lá na tenda umbandista, no centro espírita de Umbanda. Porque lá no kardecismo, todos nós somos médiuns, né? Sim. Independente de você estar numa casa ou não, todos nós temos uma mediunidade, uma espiritualidade ao nosso lado. Basta a gente começar a desenvolver isso. Claro, para quem acredita. Sim. Né? E aí foi onde eu comecei, lá no espiritismo, como eu te falei, eu já trabalhava na mesa mediúnica. Para você trabalhar na mesa, você tem que fazer durante os 5 anos, que é o curso, né, no espiritismo, para você ter condições de estar numa mesa mediúnica. Aonde você vai... Aí é durante o curso que você vai ver as suas... Vai desenvolvendo. Ou sua psicografia, ou a... Psicofonia, né? E aí vai. Aí eu trabalhava nessa mesa mediúnica,
de segunda-feira eu trabalhava na câmara de passe também. Que é um passe? É nada mais do que a transmissão de energia. Você eleva seu pensamento até Deus, até Jesus, e vai pedindo para a espiritualidade que está ali ao seu lado, naquela sala, dar àquela pessoa tudo o que ela precisa, segundo o merecimento, né? Sim. E as necessidades de cada um. Aquilo que é justo, né? Aquilo que é justo. A gente não pode falar para, olha, que ela receba isso, 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 isso. Ela vai receber segundo o seu merecimento. Nós só recebemos segundo o nosso merecimento e as nossas necessidades. Fora disso, não, né? Muita gente, quando vai pedir, a gente também esquece que antes de pedir, a gente tem que agradecer nas nossas orações todo dia, de manhã, não importa o horário, né? Você ter um período dessa ligação. O que é religião? Religar. Religar a quem? A Deus, a um ser maior. Seja Deus, seja Oxalá, seja a Jeová. Aí vai depender da sua crença, né? Da sua crença, da sua religião. Estava falando o que é religião? Religião é o quê? É o templo onde você frequenta. Pode ser um templo budista, pode ser uma casa espírita, pode ser um centro umbandista. Isso é religião. E o que é religiosidade? É o seu eu. É a sua bondade que você tem com você, em primeiro lugar. A bondade que você tem com o seu próximo. O que você deseja o bem para o próximo. Você vê uma pessoa de situação de rua, na medida do possível, querer ajudar. Porque a gente vê uma pessoa de situação de rua, mas por que ela chegou naquele ponto? Cada um tem sua história, né? Sim. Isso é importante escutar também, né? Por que ela chegou naquele ponto? Será que ela não teve oportunidades nenhuma na vida, né? Tudo tem um porquê nessa vida, né? Sim. Mas se a gente está na rua, você não vai parar com um morador de rua e perguntar a história dele. Sim. Qual a sua primeira ação? É querer ajudar. É a caridade. A caridade, né? Querer ajudar de alguma forma, né? Eu estava no farol um dia com a minha mãe no carro, aí um morador veio e me pediu um dinheiro, eu dei. Aí minha mãe falou, não dá porque ele vai comprar pinga. Você não viu o rosto dele, como ele está alcoolizado? Falei, mãe, a minha parte eu fiz. O que ele vai fazer com aquele dinheiro já não é problema meu. Deus viu a minha ação. Deus viu a minha boa vontade. Agora, o que ele vai fazer dali para frente, aí é problema dele. Então, é isso que nós devemos ter em mente, né? Ajudar as pessoas. O que ela vai fazer dali para frente é problema dela, né? E ajuda, a caridade não é só dinheiro, não é só dar um arroz, uma comida, um bate-papo, um abraço, um aperto de mão. Às vezes é só escutar a pessoa. Um aperto de mão, né? Desejar um bom dia, olhar de olho a olho na pessoa. Porque quando eu te olho, olho a olho, o que é? É transmissão de energia. E quando você fala bom dia, desejar aquele bom dia, um bom dia, né? De verdade. De verdade, não só falar bom dia, né? Quando você aperta a mão de alguém, falar com o coração, né? E a pessoa vai sentir isso, né? A gente que está em sala de aula, a gente sente muito isso, né? Alunos que chegam para nós, rebeldes, né? E você vê, depois você conversa 5 minutos, 2 minutinhos com ele, e você vai ver o quanto ele é carente. E ele está precisando do quê? De ser ouvido, de um abraço, de um aperto de mão, né? Eu dou aula também para o EJA à noite, eu vejo muitos alunos lá que eles não têm uma amizade com os pais, outros moram sozinhos, outros já estão engajados na droga. E muitos que precisam de quê? Desse bate-papo, de ser acolhido, coisa que eles não receberam e não recebem em casa, né? Afeto.
Afeto, sim. Né? E você usou uma palavra que é muito importante, que é acolhimento. Né? E quando a gente fala em acolhimento, é em todos os aspectos, né? Porque, como você bem disse, às vezes é só um olhar, a pessoa já sente, ela passou a existir. Então, a partir do momento que você olhou para ela, ela passou a ter um significado, você chegou, cumprimentou, falou, ou deu importância para a dor que essa pessoa Sim. tem, né? E eu acho que esse é um desafio, mais um desafio que nós temos hoje enquanto civilização, nesse mundo onde tudo se materializou muito e tudo é muito virtual. Então, esse distanciamento físico, né, e a gente sofreu tanto na pandemia por conta dessa ausência física, né? Sim, Parece que a bastante. gente não aprendeu como deveria, porque quando a gente teve a oportunidade de voltar a se relacionar socialmente com as pessoas, enfim, de repente você está numa mesa, num jantar, no restaurante, sei lá, não importa o local, e tá todo mundo no celular, ninguém tá se conversando, ninguém tá se olhando, ninguém tá dando importância pro outro naquele E a espaço. pandemia veio mostrar isso pra gente, o quão importante São as relações. estar com alguém, estar Sim. ao lado de alguém, numa É. roda de amigos, Sim, né? sim. E quando a gente saiu da pandemia, Que era para que, de repente, a gente reprogramasse ou repensasse, analisasse, né, esse nosso comportamento. Parece que, guardado as devidas proporções, até piorou. sim, Porque hoje há distâncias até maiores por conta da tecnologia, né? E isso é uma preocupação, porque a vida, na minha opinião, consiste em relações humanas, né? Que é o que nos edifica, o que nos fortalece, com o que certeza. nos ampara, né? A gente estava falando aqui antes da gravação sobre a questão do luto, né? Como é difícil superar, não existe uma receita, uma regra, mas o que é o luto se você não tem pessoas que estão ao seu lado, né? Imagina a solidão, imagina o deserto que você vai ficar, as doenças psíquicas, emocionais que você pode vir a ter por conta dessa solidão, né? Então, o amparo humano, esse acolhimento, o calor humano, né? Sim. Ele é fundamental, né? E quando você, por exemplo, aí é até uma coisa que eu vou te perguntar, você está dentro de um grupo religioso, de pessoas que comungam de As visões mesmas ideias, semelhantes, ideias semelhantes, tal, tudo passa a ter mais sentido, né? E o sentido de causa, de pertencimento, é fundamental para o ser humano, para o indivíduo. E quando ele não tem isso, é onde as coisas começam a não dar muito certo. Não estou falando da religião em si, mas pertencimento, sim, né? Identidade, se reconhecer quem eu sou, por que eu sou assim, né? Não se culpar por aquilo que eu sou, por aquilo que eu penso, né? A questão do perdão interior, essas coisas todas, né? Então, a pergunta que eu quero te fazer a Umbanda costuma ter um trabalho muito legal voltado à caridade, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar bastante, de acolhimento, de ajuda ao próximo. E eu queria que você falasse um pouco do espaço que você frequenta, da casa que você frequenta, essas ações de acolhimento às pessoas, sim. né? Eu acho que é legal falar sobre isso, né? Até para desmistificar um pouco alguns preconceitos que, infelizmente, a gente sabe que existe no Brasil, que não era para ter, em hipótese alguma, um país miscigenado, que o Total, né? sincretismo foi o maior do planeta, né? O Brasil é a síntese do mundo, é isso. Então não poderia ter nenhum tipo de agressão religiosa em nenhum aspecto, mas Mas respeito existe e muito. muito, né? Preconceito, enfim. Então conta um pouco para nós como funciona essa solidariedade, se é que é a palavra correta, esse amor dentro da tua casa, dentro da casa e da Umbanda. Ó, em primeiro, eu quero falar um pouquinho por que que eu fui pro, pro espiritismo. Porque eu cheguei até a frequentar a igreja evangélica, É, só que foi pior. é, Que lá tudo era o capeta, tudo era o diabo. é, Então, ao invés de eu sair de lá do templo leve, eu saía mais pesado ainda,
né? Se uma pessoa tá com dor de cabeça, irmão, isso daí é o diabo. E já é mais se eu falar da minha condição sexual. Nossa, eu ia ser totalmente pedrejado, né? E foi no espiritismo, na Umbanda, que graças a Deus eu fui totalmente aceito. Lá não tem essa de você ser julgado, não tem julgamento. O que vale lá é a sua conduta, né? O seu caráter, o seu ser, o que você doa para o próximo, né? O que você está aprendendo lá? A melhorar. É o que? O intuito de vida, né? A cada dia a gente ser um pouquinho melhor, né? Não que amanhã eu vou ser Jesus. Claro que não. A gente vai ter várias encarnações aí para chegar ao lado de Jesus, milhões e milhões de anos. Mas um dia nós vamos estar ao lado dele. Sim. Vai demorar muito? Vai, mas vamos chegar lá, né? O processo é lento, mas vai chegar. E foi por isso que eu entrei, né? Porque eu senti esse acolhimento. Lá, o Oswaldo era Oswaldo, independente de quem ele era, do que ele, né? A pessoa dele. Aí foi onde eu comecei, como eu já te falei, a fazer o curso. E é onde eu também, que eu te falei, que lá no Espiritismo já estava faltando alguma coisa, e onde na Umbanda eu senti o que estava faltando lá no kardecismo, né? Que na Umbanda, você literalmente, você sente as energias dos orixás, né? Quem são os orixás na Umbanda? São os deuses da natureza, os deuses da água, né? Deuses do céu, deuses do fogo, né? Que são o quê? Energias. E nós, quando nós começamos a fazer o desenvolvimento mediúnico, a gente começa o quê? A sentir essas energias. E é uma coisa assim muito, como falar, muito linda, muito prazerosa, muito gratificante você mentalizar. Por exemplo, eu vou falar campo de força de Oxóssi. Quem é Oxóssi? É o orixá das florestas, é o orixá do conhecimento. Então, quando a gente começa o desenvolvimento, a gente voltar na vibração de Oxóssi. O que eu faço? Eu mentalizo uma floresta, né? Eu mentalizo uma cachoeira, e você começa a sentir. Isso é de uma aula, duas? Não, isso vai vindo. E como que eu vou fazer? E como isso vai aproximando de você? Vai depender também do seu comprometimento. Sim. Não adianta nada durante domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu aprontar tudo, ser um porra louca, fumar, beber à vontade e sexo e rock and roll. Não, eu tenho que ter uma vida regrada, né? Não que eu vou ser santo. Sim, mas equilíbrio. Não, equilíbrio, isso, a palavra correta. Eu ter o equilíbrio, né? Todos os dias da minha vida. Nós temos horas para almoçar, nós temos horas para dormir, nós temos horas para beber, nós temos horas beber socialmente, né? Sim. Desde que não agride o nosso organismo. Sim. Não estou maldizendo quem é alcoólatra, né? Que o alcoolismo é uma doença. Sim. A pessoa primeiro tem que aceitar o primeiro passo, né? Não só do alcoolismo, qualquer vício, isso, né? A pessoa tem que se aceitar primeiro. Eu tenho tal vício. Sim. Aí sim, ela mesma vai se ajudar. Sim. Ela vai se ajudar a partir do momento que ela vai procurar ajuda, né? E voltando, falando dos orixás. E aí a gente começa a sentir essa vibração desses orixás. E aí, automaticamente, você começa, você mesmo, a se moldar. Poxa, para eu sentir a energia, eu preciso mudar minha forma de pensamento, meu comportamento, minha forma de falar, que é que nem você falou, a nossa palavra tem muito poder, sim, né?
Às vezes eu posso falar uma pequena palavra, mas dependendo de como eu falar essa palavra para você, vai te ofender. Sim. Vai ter um impacto, né? Vai ter um impacto. E aí vai depender muito de como eu vou falar com a pessoa. Então, a Umbanda está me trazendo muito isso, o meu crescimento pessoal. Tá. E aí, uma coisa que eu acho sensacional e primordial, que é o autoconhecimento, né? Sim. Porque aí, a partir do que você faz esse trabalho de autoconhecimento, é onde você está evoluindo, está se desenvolvendo, e você vai se transformar num ser humano melhor, e isso socialmente vai ter reflexo. Sim. Né? Como a gente falou, né, Oswaldo, a questão do impacto. Tudo que a gente fala, faz, tem um impacto. Agora, nem sempre é positivo. Né? Tem pessoas que, às vezes, uma palavra ela destrói alguém. Sim. Né? Ainda mais quando percebe qual é as dores daquela pessoa e pega exatamente nisso. Né? E aí é muito cruel isso. Né? Então, nós temos que ter, eu acho que sempre essa postura equilibrada, né? Conforme você mesmo falou, de levar para as pessoas a possibilidade de um bem-estar, né? de uma escuta, estar ao lado das pessoas quando elas precisam, né? E essa a ideia do amor universal. Sim. Né, que a gente fala muito aqui. E a nossa mudança, né, Marcelo, isso vai refletindo nas pessoas. As pessoas vão percebendo a sua mudança. Nossa, por que o Oswaldo, Marcelo, está mudando? Olha como ele era e olha até o jeito que ele está falando, tá mais calmo, tá mais tranquilo. E as pessoas vão percebendo isso e vai aparecendo os pontos de interrogação na cabeça das pessoas. O porquê, o que ele está fazendo, né? O que ele está fazendo no dia a dia para estar mudando. As pessoas percebem isso. A gente pensa que querem a mesma coisa muitas vezes. Sim. Né? E aí pergunta, mas Oswaldo, o que está acontecendo que você está mudando, né? As coisas estão até melhorando na sua vida, né? Você está conquistando coisas também. Não estou falando nem materialmente, eu estou falando do ponto de vista humano mesmo. Sim, Marcelo, mas a gente também tem que pensar no materialismo. Porque se a gente está aqui na Terra... É o mundo que a gente está, né? A gente tem que também pensar. Quem não gosta de viver bem? Sim. Fazer uma boa viagem, ter um bom carro, ter uma boa casa. Uma boa alimentação. Uma boa alimentação, um bom colchão para dormir. Isso faz parte. Se a gente está aqui nesse plano, a gente quer o bem, né? Sim. E com isso também a gente vai melhorando também até o nosso material. Em todos os aspectos, né? Não é só a parte espiritual. A gente também vai melhorar o nosso material. Eu acredito muito nisso, sim, na ideia de que existe uma coisa... Ninguém perde nessa vida por ser bom. Então, segue um caminho de bondade, de equilíbrio, de altruísmo, que as coisas elas vão acontecendo. Sim. Né? Profissionalmente, na sua vida pessoal, nas suas construções de projeto, porque todo mundo tem, né? Você tem as suas perspectivas, e agora, né? Eu estou nessa fase da vida. O que eu quero daqui para frente, né? E conforme a gente vai ficando mais velho, os planos eles vão mudando também, né? Porque também a lei de atração, né? Eu lembro que eu tinha 18 anos, eu já pensava, eu quero morar sozinho. Eu mentalizava, Marcelo, na minha cabeça, até as gavetas do meu guarda-roupa como ia ser. Sério. Porque isso, a psicologia explica isso, né? A materialização. Você ia projetando, né? Quanto mais você pensa no que você quer, aquilo uma hora vai... Porque poder é o quê? O que é o pensamento, aliás? O que é o pensamento? O pensamento é uma força poderosa, sim. É energia. É energia. É uma energia vibração, sutil. É vibração. Né? Não tem as famosas doenças aí, até que o amigo falou, as doenças psicossomáticas. Então, pensamento é o quê? Matéria. Sim. E uma hora aquilo ali vai plasmar, vai ser conforme... Até a gente fala assim, de palavras que a gente fala. A gente tem que observar muito do que a gente fala, porque uma hora essas palavras vão plasmar, vai acontecer. Então, vamos prestar atenção no que nós falamos, como comunicamos com as pessoas, né? Exatamente. E falando, quando eu tinha lá meus
18 anos eu já pensava no que eu queria morar sozinho. Justamente por quê? Porque eu já sabia da minha condição e na casa da minha mãe eu não ia poder ser eu, Ah, né? Porque, infelizmente, meus irmãos são bem, até hoje, são bem, assim, são contra. Não falam nada para mim, mas eu sinto, né? Não precisa, tem coisas que não precisa falar e eu tenho que respeitá-los. Eles não são obrigados a aceitar, eles têm que sim, me respeitar, isso. né? Mas aceitar eles não são obrigados. A partir do momento que eles me respeitam, tá tudo ok. Sim. Foi aonde eu comecei fazer minha faculdade de biologia. Eu trabalhava na FURP já, entrei lá com 19 anos, entrei na produção e foi quando eu falei, meu, aqui eu vou crescer. Eu comecei a fazer a faculdade de biologia, e daí 3 anos eu passei a ser inspetor, e aí eu já estava com 27 para 28 anos. Na minha cabeça, eu falei, olha, até meus 35 anos eu quero estar na minha casa. E com 30 anos eu consegui comprar meu primeiro apartamento. E foi assim, mentalizando, é como eu te falei, eu mentalizava até a gaveta onde estava minha camisa, minha cueca, minhas meias. Então, quanto mais detalhes você pôr no seu pensamento, melhor é, mais a coisa acontece, né? Sim. Vai, eu quero um carro. Como? Dá vida a esse carro no seu pensamento. Tudo na vida, tudo que você quer. Eu quero um tênis, que seja um tênis. Como que eu quero esse tênis? Começa a mentalizar isso. E uma hora você vai conseguir. E foi assim. Eu aí com 20, 30 anos eu comprei meu apartamento, fui morar sozinho e até então minha mãe não sabia de nada. Tá. Foi aonde eu estava vindo do mercado com ela. É, Eu comentei com ela que tinha uma professora que gostava de mim, que queria me namorar. é. Falei, mãe, só que não sei, não dá. Aí ela me perguntou, você não gosta, né? Meu, foi a deixa. Falei, não, mãe, chega de mentira, não é minha praia. Aí ela não, naquele momento, ela não falou nada pra mim, não chorou, nada. E ela foi chorar com as minhas irmãs. Mas não falando, puta, ele é gay, ele vai não sei o quê. Não, ela estava preocupada no que meus irmãos iam falar, no que minha família ia falar de mim, né? Tá. Ela, ela não se preocupou comigo, assim, como pessoa, né? Eu vejo isso, mas não culpo ela de Sim. forma alguma. Ela me criou, ela me deu condições de estar aqui hoje. Agradeço, gratidão a ela, ao meu pai, né? Sou muito grato por tudo que eles me deram, na medida do possível, né? Que foi uma vida super difícil, né? Sim. 7 filhos, só meu pai trabalhando, e foi punk, mas crescemos, todo mundo são pessoas do bem, né? Graças a Deus ninguém se envolveu com nenhum vício e estamos aí. E foi isso. Aí contei para ela e ok, foi onde alguns irmãos durante um tempo ficou sem falar comigo, tudo bem também, né? Depois voltaram a falar comigo, porque assim, eu dos 7 filhos, o que mais se aproxima assim da minha mãe, que eu falo de se aproximar, de querer ajudar. Eu que marco consulta para ela, eu que levo ela no médico, eu que levo ela no mercado, eu que vou com ela no cemitério, eu que vou com ela em casa de tia. Então a gente é muito amigo, né? E hoje ela também tinha medo de, assim, porque na minha rua tinha um rapaz que também, a condição dele foi gay e hoje ele é um travesti, né? É um trans. E ela tinha muito medo que acontecesse isso também comigo. Eu fui mostrando para ela que não. Falei, não, mãe, não é assim. Eu não sou assim. Eu não vou pôr. Ela tinha muito medo de eu pôr saia. Você Tá. acredita? Eu falei, não, não, não é por aí. Eu sou Oswaldo, vou continuar sendo. Só que eu não gosto do sexo feminino, né? E aí tá, o tempo passou, hoje nós somos super amigos,
sabe? E eu sei que ela gosta muito de mim e estamos aí. É isso. Oswaldo, a gente tem uma pergunta aqui tradicional no programa, Pode fazer. que é Deus e tempo sobre a sua concepção. Deus E tempo, como que você define? Se é que tem como definir. é meio difícil, né? É, Deus para mim é o quê? É um ser supremo, é o criador. Para mim é meu ponto de força, é meu ponto de energia, é onde eu faço minhas ligações, é onde eu levo meu pensamento. E do tempo, como que eu posso falar do tempo? Difícil, hein? sempre tempo é difícil. É difícil. O tempo, Marcelo, eu vou falar que cada um vai ter o teu, né? Que nem eu passei pelo catolicismo, passei pelo pelo kardecismo, que é espiritismo também, agora eu estou na Umbanda, passei um leve período também na igreja evangélica. O tempo você vai fazer, né? O seu tempo, segundo a sua evolução, as suas crenças, as suas necessidades. Você vai fazer seu tempo. Tá. Eu- Legal. Agora, Oswaldo, uma coisa que é muito importante para nós, eu acho que para todo mundo que está nos assistindo, é que sempre os nossos convidados eles deixam uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, ouvindo o nosso programa. Que mensagem você deixa para os nossos amigos e amigas aqui do 1818? Ó, gente, eu desejo que todo mundo tenha muita saúde, muita paz. E essa paz começa da onde? Da gente, de dentro de nós, do nosso interior, né? Das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Que todos nós possamos emanar pensamentos positivos, pensamentos bons para o planeta Terra, que nem você já falou, que o planeta está doente. E quem pode ajudar? Somos nós, através dos nossos pensamentos. Mentalizar o planeta, o globo terrestre, fechar os olhos num momento da sua casa, num lugar tranquilo, num lugar de silêncio. Se você quiser até colocar uma música de fundo bem baixinho, isso vai te ajudar o quê? A se conectar, ter uma conexão maior com a sua espiritualidade, seja ela lá qual for a sua crença. Você mentaliza o globo terrestre e mentaliza o quê? A cor verde. Por que eu falo a cor verde? Que a gente trabalha muito a cor verde na Umbanda, que é a cura. Então mentaliza esse globo terrestre em volta de uma cor verde, tá? E por quê? O verde vai estar o verde da cura, do renascimento, né? O branco também você pode trabalhar com mentalizar o branco. O branco é isolante. Você já foi em algum lugar que você já sentiu, entrou em algum ambiente que, nossa, se sentiu uma coisa ruim ali? Sim. Então, é energia. Você sentiu aquela energia. E a gente tem técnicas que a gente pode trabalhar, você mesmo. Você mentalizar em volta de você um halo branco. O que o branco, na cromoterapia, ele é isolante. Então, você se mentaliza ali dentro de um círculo branco. Você vai estar o quê? Se protegendo. E é o que eu deixo aqui para todo mundo, para a gente ajudar o nosso planeta, a nossa população, o nosso mundo, né? Mentalizar o planeta, só mentalizar o globo terrestre e jogar tudo de bom que há dentro de você. Porque esses pensamentos, essas energias, os nossos seres maiores aí, os nossos amigos espirituais, vão trabalhar essa energia, eles manipulam essas energias em prol dessa humanidade aí tão devastadora que ainda nós temos aí no mundo, né? Exemplo da guerra que está aí devastando milhares de pessoas. Sim.
Muito bem. Oswaldo, muito obrigado pela sua presença, por você Imagina. ter compartilhado uma parte da sua história conosco, né? Porque eu digo sempre, né? O 1818 ele é um projeto de pessoas que contam sua história e eu tenho certeza que vai inspirar pessoas, vai trazer motivação, coragem, transformação, enfim. E a ideia central do amor universal, cultura de paz, ecumenismo, que eu acho que é tudo isso que o mundo está precisando. Com Né? certeza. E como nós acreditamos que palavra é energia, palavra transforma, então as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo no YouTube, de alguma forma é uma mensagem positiva que está chegando para elas. E muito obrigado por você ter acreditado no projeto, ter vindo até aqui, né, compartilhar a tua história com todos nós aqui, né, porque muita gente está assistindo. E muito obrigado de verdade, em nome de toda a equipe do 1818, e por essa parceria, por você ter vindo aqui dividir sua história. Muito obrigado. Obrigado a vocês por essa oportunidade. Legal. Bom, eu vou finalizar o programa, né, agradecendo mais uma vez para as pessoas que nos apoiam, que é a Bacarim English School, que é uma escola de inglês online, sensacional, nós indicamos. Eu conheço várias pessoas que fizeram um curso lá e assim, estão com inglês fluente, então vale a pena procurar. E se vocês procurarem, o proprietário chama Rodrigo. Se você falar que assistiu aqui no 1818, fala com ele que eu acho que ele vai dar um desconto bom aí. Então procura a Bacarim English School. Temos também a Lute Benedetta, que é uma empresa que trabalha com velas aromáticas. Também indicamos, é sensacional, a qualidade das velas é muito boa, inclusive para harmonizar o ambiente na hora de uma meditação, de uma oração, é muito legal. E também nós temos a Noesis, que é uma empresa de psicólogos que atendem brasileiros que estão fora do país, e eles dão todo esse aporte emocional, terapêutico para essas pessoas que estão distante da família, distante da sua cultura, da sua gastronomia, enfim. Então, nós indicamos aqui a Noesis. E, é claro, a todos vocês que estão sempre nos apoiando, compartilhando muito o nosso projeto, nos grupos de WhatsApp, aí, os mais variados possíveis, né, mandando aqui os episódios, isso ajuda muito a gente. Eu tenho só que agradecer. Bem, fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e eu desejo a todos vocês muita, muita e muita luz. Até o próximo episódio.